Olá, começamos a quarta sessão do módulo 2 do curso Informalidade e suas múltiplas dimensões na América Latina. Esta sessão será dedicada a estudar o impacto do Covid-19 sobre a população de trabalhadores informais na América Latina e o mercado de trabalho dos seus países. Essa sessão será compartilhada entre os 3 professores que ficaram responsáveis por esse módulo, Francisco Aravena, da Universidade de San Sebastián, do Chile, e Roberto Gormaz, da Universidade de Viña del Mar, também do Chile, além de mim, Marcelo Manzano, da Unicamp, Brasil. Eu tratarei especificamente do impacto do Covid sobre o mercado de trabalho nos países latino-americanos. Vale lembrar que as nossas economias foram seriamente abaladas já a partir do mês de março de 2020, quando se iniciaram as medidas de restrição à atividade econômica e restrição à circulação das pessoas. Isso provocou em todos os países latino-americanos uma queda bastante importante, bastante significativa da ocupação. E uma parte dos trabalhadores dos países latino-americanos, na verdade, acabou se retirando do mercado de trabalho, indo para a condição de inatividade, ou seja, um traço marcante deste processo foi a queda da taxa de atividade ou a queda da taxa de participação em nossos países. Vou agora apresentar alguns dados, alguns gráficos que foram produzidos pela CEPAL em um relatório divulgado algumas semanas atrás e que faz um panorama do quadro do mercado de trabalho, do mercado laboral nos países da América Latina neste último período. Selecionei alguns quadros especiais e assinalei nos quadros em vermelho alguns dados mais importantes a serem mencionados. Em primeiro lugar, observando aqui uma série de gráficos que tratam da variação de pessoas ocupadas segundo a categoria da ocupação. O que se observa, então, no caso do Brasil, em primeiro lugar, é que no mercado de trabalho dos assalariados das empresas privadas, houve uma queda no trimestre de março, abril e maio de 2020, em relação ao trimestre anterior, dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, ou em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 2019, houve uma queda bastante importante, que chega aí a um pouco mais de 10%. Um outro segmento, uma outra categoria de ocupação que foi muito fortemente afetada foi o do emprego doméstico, uma queda de 19% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Vamos ver o próximo, por favor. No caso do Chile, vemos que os números são um pouco mais profundos do que o caso brasileiro. Os empregos assalariados, as ocupações assalariadas caíram 16%, as ocupações no emprego doméstico chegaram a 35% na comparação com o trimestre do mês anterior, e dos trabalhadores por conta própria houve uma queda bastante relevante, bem mais aguda, por exemplo, do que se viu no Brasil, chegando a quase 27% em relação ao trimestre anterior. O próximo, por favor. No caso da Colômbia, também números muito graves. O mercado de trabalho assalariado sofreu uma contração, uma perda de ocupações da ordem de 20%. O emprego doméstico na Colômbia caiu também fortemente, quase 40%. E também o trabalho por conta própria, tendo uma queda em torno de 15% nos dois comparativos. Por fim, aqui nesse conjunto de gráficos, no próximo, a gente vê um comparativo da evolução da taxa trimestral de informalidade laboral em 4 países latino-americanos.
Um dado que é importante chamar a atenção é que a taxa de informalidade caiu, o que pode indicar erroneamente que estaria ocorrendo uma melhora no mercado de trabalho desses países. Mas isso é, na verdade, um efeito estatístico. Como os trabalhadores informais, como os empregos informais foram aqueles que diminuíram em velocidade, em volume maior, em velocidade mais intensa, proporcionalmente eles ficaram menos relevantes no conjunto da mão de obra ocupada. E isso levou a uma queda da informalidade. Então, é um dado que, na verdade, é produzido por um efeito ruim sobre as nossas economias, mas que pode dar a entender que houve um avanço. O Brasil teve uma queda da taxa de informalidade de 43% para 40%, Chile de 28,8% para 23,5%, México de 56,2% para 51,8%, e o Peru, aqui representado apenas pela região metropolitana da cidade de Lima, uma queda de 29,1% para 22,1%. No próximo, aqui uma série de gráficos que tratam também da variação do percentual de pessoas ocupadas segundo o ramo de atividade econômica. Começando pelo Brasil, se observa que o setor de construção civil foi um dos que mais sofreu, com queda aí de 16,3% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O setor de alojamento e alimentação, alimentação fora de casa, uma queda de 22%. Claro, esse foi um setor, em todos os países, muito afetado, muito restrita a atividade de alojamento e de alimentação fora de casa. E também, claro, o setor de atividades artísticas. Aqui, já no Chile, a gente observa que tivemos um fato curioso ou bastante distintivo aí do Chile, por exemplo, em relação ao que vimos no Brasil. O setor agropecuário perdeu muita gente, perdeu muitas ocupações, 30% de queda. O setor de construção perdeu mais do que vemos no Brasil, 24%, e o setor de alojamento e comida fora de casa, 44%. Uma categoria que sofreu bastante e que não estava disponível para o Brasil é de atividades artísticas, que a cada 2 ocupações, uma foi perdida nesse período, nesse trimestre de março, abril e maio, em relação ao trimestre imediatamente anterior. O próximo. Temos aqui o Peru, a forma de agregar os dados no Peru, de classificá-los, é um pouco diferente. Então, temos o setor de manufatura, uma queda de 60% das ocupações, brutal eliminação de postos de trabalho. Construção civil, a mesma coisa, 59,7% de contração. Comércio, 50%. Serviços, 45%. Como a gente vê, o Peru, ou pelo menos a região metropolitana de Lima, registra os casos mais graves, a maior perda geral de ocupações. Não, muito bem, podemos passar para o próximo. No próximo quadro, alguns indicadores econômicos ou de mercado de trabalho selecionados chamam a atenção para essa linha que está em amarelo, que é justamente a taxa de participação entre homens e mulheres nos diversos países. E assinalo aqui que a taxa de participação dos homens caiu de maneira mais expressiva. O caso mais grave é no Chile não, na Lima metropolitana, de 75,1 para 58,5, mas também nos outros países essa taxa de participação em média ficou acima dos 15%, uma contração de 15%. Significa que muitos homens, uma parte substantiva da força de trabalho masculina se retirou do mercado de trabalho, não está mais ativa, nem empregado, nem procurando emprego. A taxa de participação das mulheres é um pouco, tradicionalmente, mais baixa, e porque é mais baixa também sofreu menos impacto, caiu em média aí algo entre 5% e 10%. As quedas mais significativas foram no Uruguai, de 57% para 50,8%, e também no México, onde a queda chegou a 10%. Muito bem, o próximo. Temos agora um conjunto de gráficos que assinala aí a evolução, a variação do pessoal ocupado por nível de educação formal. No Chile, há uma clara
concentração, ou uma incidência muito mais forte de redução de ocupação entre os trabalhadores sem educação primária, né? E, por outro lado, claramente, conforme melhora o nível educacional, diminui as perdas de postos de trabalho, sendo que entre os trabalhadores, entre a população com pós-graduação, a queda foi bem menos expressiva, apenas de 5,3, se comparado ao trimestre imediatamente anterior. O próximo. Temos aí também o Chile. A classificação é um pouco diferente, mas demonstra que já no Chile, ou na região metropolitana de Lima, a perda de postos de trabalho foi generalizada para todos os segmentos educacionais, né? Claro que foi mais grave para quem tem só formação, educação primária, mas foi também bastante elevada, inclusive para universitários, chegando a 40,9% de queda. Próximo. Concluindo a respeito deste panorama dos impactos do Covid sobre o mercado de trabalho na América Latina. Os setores mais afetados foram, sem dúvida, os trabalhadores informais, as atividades econômicas em que os trabalhadores informais são maioria, ou estão muito presentes, os trabalhadores por conta própria, claro, perderam com as restrições de circulação e o fechamento de muitas atividades econômicas, perderam muito da sua clientela e da possibilidade de executar os seus trabalhos, e também os trabalhadores com menor educação formal, como vimos ali nos slides anteriores. Entre os setores de atividade econômica que foram mais negativamente afetados, cabe mencionar o trabalho doméstico, as atividades de alojamento, os serviços de comida ou de alimentação fora de casa, os serviços de construção civil, as atividades de construção civil e, claro, atividades artísticas e de entretenimento que perderam fortemente a possibilidade de trabalho nesse período, com uma eliminação muito grande de ocupações. Por fim, o comércio também sofreu impacto, lembrando que o comércio teve uma mudança na sua estrutura, com o fechamento das lojas físicas, diminuindo os trabalhadores que atuam nessas atividades e ampliando, por outro lado, as atividades dos entregadores do comércio eletrônico. E, por fim, vale mencionar que o efeito mais intenso ou mais significativo desse processo foi justamente, mais do que o aumento da taxa de desemprego, foi a queda da taxa de participação. Os trabalhadores em todos os países, em alguns de forma muito intensa, se retiraram do mercado de trabalho. Claro, em certa medida, isso reflete os benefícios, os auxílios emergenciais que garantiram que os trabalhadores sobrevivessem sem trabalho ou trabalhando menos nesse período, mas também, em grande parte, pelo medo da pandemia, pelo desalento, pela falta de perspectiva de se conseguir um emprego num quadro de crise aguda como esta. É isso, eu agradeço e passo a palavra para o Roberto Gormaz, que continua daqui para frente. Obrigado. Gracias, Marcelo, por la introducción. Acá el profesor Roberto Gormaz de la Universidad Viña del Mar, y la temática de la cual yo me voy a referir son las políticas de transferencia, que se refiere a los distintos tipos de ayuda o de protección social que pueden realizar los gobiernos para combatir todo lo que ha sido la pandemia producida por el virus COVID-19. Lo primero que debemos tener en consideración es que los programas de protección social tienen como objetivo reducir la pobreza y los niveles de vulnerabilidad en situaciones extraordinarias, fortaleciendo la capacidad de absorber un escenario económico adverso como la interrupción o la pérdida de los ingresos. Ahora, debemos considerar que desde que inició todo este proceso relacionado al virus, 159 países han sido afectados. En ellos se ha realizado un total de 752 medidas para combatirlo. Entre ellos tenemos las prestaciones
seguridad social y mercado laboral, siendo las más preponderantes las medidas de prestaciones, que se refieren a distintos tipos de transferencias monetarias. En total, alrededor de estos 154 países se han realizado 244 tipos de transferencias monetarias que de alguna u otra manera ayuden a apaciguar los impactos en los ingresos de las familias. Como promedio, han tenido una temporalidad de 3 meses. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Chile, al igual que en otros países, se han optado medidas excepcionales para hacer frente a esta crisis. Aunque las acciones que se han propuesto, ya sea que estén en ejecución o únicamente han sido anunciadas, son, perdón, el plan de protección al empleo, el bono COVID-19, la capitalización del Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas, o FOGAPE, el seguro para trabajadores honorarios y el plan de apoyo para trabajadores informales. Finalmente, y de manera excepcional, se ha aprobado un tipo de transacción en el cual permite a la ciudadanía, a los trabajadores en específico que hayan cotizado, retirar hasta el 10% de sus fondos de AFP. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente tenemos dos tipos de transferencias. Tenemos las transferencias en especies y las transferencias directas, que se refieren, perdón, las transferencias indirectas, que son monetarias. Las transferencias en especies se refieren a transferencias directas. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. En el lado positivo es que resguarda la seguridad alimentaria de todas aquellas familias que no han podido recibir ingresos y por lo mismo demandar insumos. Ahora, tiene una segunda característica positiva. Debido a que el Estado o el gobierno actual de una u otra manera asegura la cantidad demandada para los oferentes, estos incrementan su stock de productos, lo cual permite obtener una mayor cantidad de bienes a un menor precio, tal como lo representa el gráfico mostrado. Desde el punto de vista negativo, restringe a las familias la libertad para priorizar el tipo de insumos que ellos puedan necesitar en términos per cápita y además dificulta las economías de escala internas de la propia familia, ya que es muy complejo discernir entre las familias que tienen más o menos integrantes y normalmente estas transferencias en especies mediante cajas de alimentos son uniformes para toda la población. Siguiente diapositiva, por favor. La transferencia indirecta o la transferencia monetaria tiene, por un lado, el aspecto positivo que permite priorizar a las familias el tipo de insumos que desean consumir y además permite las economías de escala por parte de ciertas comunidades que pueden hacer una demanda a nivel agregado para obtener un cierto nivel más amplio y a un menor costo de los productos. Sin embargo, desde el lado negativo, los estudios representan lo siguiente. Debido a que la demanda por bienes y servicios se ve distribuida dependiendo de la elasticidad y las preferencias de cada hogar, la oferta de alimentos no incrementa. Sin embargo, sí incrementa la demanda. Por lo tanto, a una misma cantidad de stock y una mayor demanda, se produce una distorsión en los precios, por tanto ellos suben. Y sube en un rango, puede ser hasta, en el caso de Chile, hasta un 15-20%, dependiendo del tipo de bienes que se deseen demandar. Y ahora doy paso para la presentación de nuestro compañero Francisco. Gracias, Roberto, por la introducción y Marcelo. Bueno, con respecto a los planes de ayuda gubernamental específicos, en América Latina, como bien lo mencionó Roberto, existen ciertas características claves con respecto a las transferencias. Entre ellas, que la ayuda en transferencias directas se ha dado en la región principalmente a los trabajadores informales. En su mayoría son transferencias directas que buscan garantizar las necesidades básicas
y logren cubrir fuertes cambios en los niveles de ingreso. Son relevantes las estimaciones de gasto familiar ajustado a la realidad de pandemia. Precisamente estas transferencias directas deben considerar cambios en la estructura de gastos de la familia. Hay muchas encuestas que entregan datos con respecto al uso de bienes como el transporte, el aumento del gasto en bienes de salud, que probablemente hagan recalcular las necesidades que requieren las familias con respecto a estas transferencias directas. Se requiere también un ajuste a los parámetros de la línea de la pobreza con economías de escala, dependiendo de cuántos son las personas que van a recibir estas transferencias, y eso probablemente va a cambiar los montos, ¿ya? Y el porcentaje de ayuda directa que van a recibir de acuerdo al número de integrantes en el grupo familiar. Con respecto al panorama general en el mundo, Roberto lo mencionó anteriormente, la duración de los programas de transferencias efectivas en el mundo, en promedio, buscan cubrir 3 meses. ¿Ya? La cobertura de las transferencias en efectivo como porcentaje de la población, pre y post-COVID, si nosotros miramos la región Latinoamérica y el Caribe, nos damos cuenta que la cobertura de transferencia en efectivo previa al coronavirus era cercana a un 28%, pero el aumento que se genera post-coronavirus es de un 39%, llegando a un 67%. Es una de las regiones que logra tener un monto de transferencia directa muy importante. Y eso lo podemos ver reflejado en la ayuda de transferencias monetarias a los trabajadores informales por país. Bueno, acá tenemos algunos datos al respecto. Lo que hice fue elaborar una tabla en base al paper de Aguirre y Gallego del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, pero lo acomodé al valor del tipo de cambio hoy. Hay que considerar que el tipo de cambio inicialmente, la pandemia, en la mayoría de la región, el dólar está muy alto, pero ya cercano a julio y agosto, en comparación al peso chileno, está cercano a los 790 pesos chilenos, 800, y ahí hice un ajuste, por lo tanto es una aproximación al monto de la transferencia directa y el monto total. Por ejemplo, en Argentina el monto per cápita era de $164, que iba a tener una duración de 2 meses aproximada, lo que da un monto total de $328, que lo iban a recibir trabajadores que no reciban pensiones ni subsidios y que no tengan otro ingreso. Y el nombre de este programa es el ingreso familiar de emergencia, igual que el nombre que se recibió en Chile. En Brasil el monto está cercano a los $113, también pronosticado para 3 meses de ayuda. Probablemente exista alguna actualización. Insisto que esto está basado en datos que se pueden ir actualizando. Hemos visto, en la referencia lo voy a mencionar, que muchos países han corregido a medida que va avanzando la pandemia y los resultados que ha tenido el desconfinamiento. El monto total estimado es de $340, que va dirigido a trabajadores informales, microemprendedores, autónomos y desempleados. El programa está relacionado con la bolsa de familia, que la pueden elegir también, la pueden recibir quienes tengan el auxilio de emergencia. Ya, en general el auxilio de emergencia en Brasil era el más alto en general. En Chile el monto es de $126, se proyectó a 4 meses, pero en un cuarto mes con un 80% del monto total, con un $479 aproximado de la ayuda en total. Estoy hablando de la transferencia directa. Esto iba dirigido a trabajadores principalmente informales que no reciban otro tipo de ayuda. El nombre del programa también es Ingreso Familiar de Emergencia, al igual que en Argentina. En Colombia era de $63 por una sola vez, dirigido a trabajadores informales que no reciben otras transferencias del ingreso solidario. En Ecuador muy similar a la ayuda de Colombia, pero por 2 meses, de $64, sumaba $129, dirigido a trabajadores informales que no reciban otro subsidio. Esto es lo que nosotros, lo que llamaban en Ecuador el bono de protección familiar de emergencia. En Paraguay se le llamó subsidio
de emergencia sanitaria, que era de $91 aproximado por 2 meses, sumando un total de $182, dirigido a trabajadores informales mayores de edad que no reciben aporte previsional ni ayuda social. En Perú, el monto era de $120 por 2 meses, llegando a un monto total de $240, enfocado a hogares urbanos más vulnerables del país en situación de pobreza o pobreza extrema. El bono se llama Bono Yo Me Quedo en Casa. Y en República Dominicana, el programa Como el Primero Quédate en Casa era de $49 y se recibía por 2 veces en abril. La mayoría de estos programas han ido avanzando, existen actualizaciones recientes, por ejemplo, en Chile el anterior IFE, el anterior Ingreso Familiar de Emergencia, contemplaba un monto mucho menor al cual se le hizo una revisión para poder aumentar la cobertura y probablemente sí evaluar, si es que era necesario, poder seguir aumentando esta ayuda en los meses venideros, dependiendo de la duración de la pandemia y de las posibilidades de desconfinamiento. Con respecto a la bibliografía, el documento de las propuestas de apoyo económico para los trabajadores informales vulnerables durante la emergencia del COVID-19, publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, escrito por Gallego, Aguirre, Hoffman, Jiménez, Martínez, Morandé y Trimachi, hace una revisión relevante de las políticas de transferencia y esta realidad en América Latina. El paper escrito por Gentilini en Menfi, que es del Banco Mundial, es un paper que se está actualizando, ya está en la versión número 12, entonces los últimos datos que se recogen son del 10 de julio, probablemente existan datos más actualizados ahora en agosto, y el documento de la CEPAL de este año, que se llama El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales latinoamericanos. Espero que haya sido de utilidad y de gran interés lo que presentamos. Dejo la palabra a mis compañeros. ¿Algún saludo de despedida? Saludo a todos. Gracias. Espero que aprovechen. Un saludo a todos, estimados. Muchas gracias por su atención.